Bom, vamos simular uma tela aqui para vocês terem uma ideia de como fazer o fluxograma usando o escopo que vocês têm e essa ferramenta online aqui, tá? Então, vamos aqui, ó, abrir um arquivo novo, tá? Ó, new, arquivo em branco, documento em branco. Start, tá. Esse aqui é só para a gente escolher a opção de... não precisa escolher, tá? Deixa eu só voltar aqui. Se quiser assinar e tal, isso aqui não precisa. Bom, aqui, um arquivo em branco. Bom, aí aqui nessa tela, vocês lembram símbolos, né? Que a gente poderia usar para fazer o sistema lá do escopo. Então, por exemplo, vamos imaginar o que a gente tem lá na tela, o que a gente tem lá naquele sistema. Aquele sistema, ele vai abrir uma tela principal com todos os menus, né? Com todos os ícones. Concordam? Tá. Então, todos Isso. eles a gente vai ter que iniciar. Então, vamos pegar o símbolo de iniciar. Vocês lembram os símbolos que tem? Ó, é só olhar o nome do processo, da decisão. Esse aqui, que ele, né, pode ser usado para início, ou vocês podem usar esse, se não tiver um específico para iniciar o processo, certo? Então, ó, vocês vão passando e vai aparecendo o nome dos símbolos, né, do fluxograma, das formas e tal. Então, vamos usar esse daqui para iniciar. Vamos trocar aqui o nome. Início, lembra que fica com probleminha no acento, então coloca aqui início. Aí nós vamos colocar. Que foi? Ai, não dá para eu ver a mensagem, gente. Vocês estão mandando aqui. Se for urgente, alguém liga o microfone para falar, tá? É uma dúvida? Ai, peraí, deixa eu ver. Não, não é dúvida, não. Ai, ai, ai. Não tô acreditando que eu parei de ver para ler. Não. Vamos lá, gente, ó. Seguinte. Vamos, então, colocar o início. Então, pensando que a nossa tela principal é onde vai ter todos os ícones, o que eu vou fazer? A primeira coisa é iniciar, o início é você entrar nessa tela principal, certo? E aí tem o usuário que vai entrar na tela principal para visualizar os ícones e tem o usuário que vai entrar na tela principal para fazer cadastro das descrições, que é o administrador, concorda? Vocês concordam com isso? Uhum. Então, a gente tem dois tipos de usuário, correto? Então, o sistema tem duas opções. Se ele tem duas opções, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um processo, por exemplo, gente, não estou falando para vocês fazerem igual. Isso aqui é meu pensamento. Vocês vão visualizar o de vocês de acordo com o que vocês entenderam sobre o fluxograma, certo? Aí, nós vamos colocar aqui, ó, acessar tela principal. Aí, a tela principal, você pode acessar. Aí, vamos para uma decisão aqui, ó. A decisão é para falar, é usuário administrador ou se você quer visualizar ou se você quer cadastrar. Então, vamos colocar aqui, ó, visualizar. Visualizar serviços e produtos. Certo? Aí, aqui, ó, nós vamos colocar a seta.
E aí nós vamos ter um processo aqui e o outro aqui, por exemplo. Aqui nós vamos colocar tela principal, gerenciar, e tela principal visualizar. Claro que essa decisão aqui, vocês podem fazer ele de um jeito mais... Se quiser só visualizar, eu vou vir para cá. Ai, peraí que eu já fiz errado. Deixa eu só apagar aqui. Se eu quiser visualizar, eu vou vir para cá. Se eu quiser gerenciar, eu vou vir para cá. Então, se for visualizar, é aqui. Se não, é aqui. Se for vir para cá, então ele é administrador. Se vir para cá, então ele é usuário comum. Se for administrador, então ele vai ter acesso ao processo de cadastro. Então, aí a gente vai ter que gerar uma tela onde vai ter o cadastro. E não pode esquecer da tela que vai fazer o monitor. Vocês lembram qual que era? Monitor, esse aqui. Por exemplo, o que, que vai aparecer aqui? Então, a gente vai ter um display, né? Mostrar ícones na tela com opção de gerenciar. Eu estou escrevendo esse tanto de texto só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, mas vocês não precisam escrever, vocês vão colocar só o que vai aparecer, tá? Mostrar ícones na tela com opção de gerenciar. E aqui a gente vai ter um display também. Ai, cadê? Só que esse display aqui vai ser só ícones na tela. E aí o usuário vai escolher se ele for esse aqui, ele vai alterar alguma tela. Se for esse aqui, ele só vai visualizar o serviço. E aí continua, né? Vou colocar aí, por exemplo, vou finalizar aqui, mas poderia ter mais opções, tá? Vou colocar esse e um para terminar aqui, ó. Então, aqui, se ele for gerenciar, então ele vai abrir a opção de gerenciar. Se ele for visualizar, ele vai abrir a opção de visualizar. Lembrando que nesse pedaço aqui vai ter que ter uma decisão para dizer, ele vai, então, gerenciar, então qual ele vai gerenciar? Ele vai, então, visualizar? Qual ele vai visualizar? Aí vocês podem colocar algumas opções de processamento e aí finalizar. Então, esse finalzinho, ó, o começo, vocês podem até fazer igual o meu, mas no finalzinho vocês vão dar uma incrementada de acordo com as opções que vocês querem que apareçam. Por exemplo, quero que apareça a tela da biblioteca, então eu vou fazer uma parte para a tela da biblioteca, quando eu altero e quando aparece no display. Então, eu tenho que fazer uma decisão. Então, vocês podem escolher algumas funcionalidades para fazer esse pedacinho aqui, certo? Para não finalizar genericamente e deixar imaginando como seria essa parte da alteração ou da visualização. Ok? Garotos e garota? Essa que era a dúvida, se na hora de mostrar no fluxograma, porque tem várias áreas, né, que cada um... Isso. Aí vocês podem focar no que eu fiz aqui, mas lembrando, vocês têm que entender dos símbolos. Eu fiz um bem genérico aqui. Aí vocês vão. E aí, por que vocês têm que entender do símbolo? Porque na hora de você fazer suas considerações finais, vocês vão ter que explicar. Olha, o símbolo do retângulo, que na verdade é um símbolo de processamento, ele faz isso, isso e isso. O símbolo do display, ele representa mostrar os itens, mostrar na tela, no vídeo. E ele faz isso, isso e isso. Então, vocês vão ter que explicar de forma textual lá nas considerações. Por isso que eu estou falando, vocês têm que entender como funciona. Não adianta só copiar esse aqui. E outra coisa, essa parte final, vocês podem escolher quais funcionalidades principais vocês querem que apareça. Então, na visão de vocês, como trabalho individual, na visão de vocês, quais seriam os melhores ícones? Quais seriam os mais utilizados? A biblioteca, o CIA, as atléticas, entendeu? Aí, os que forem mais visualizados na visão de vocês, vocês vão incrementar essa parte final aqui, para não ficar tão genérico. Certo? Tá. Entendeu, Tiago?
Não entendi. Bota só o que a gente considera mais importante para não ficar tão grande também, né? Senão... Isso, considera 2 opções, 3 opções, por exemplo. Por exemplo, o que eu oriento vocês a fazer é que vocês vão fazer lá a tela do ícone no Balsamiq, não vão? Os que vocês, Aham. então, os que vocês destacarem lá como os principais, 1, 2, até três tá bom. É o máximo 3, pode ser de 1 a 3. Vocês fazem no fluxograma. Tá. Mas é basicamente aquele ali que eu desenhei mesmo. Mais alguma dúvida específica? Ou dúvida geral? Qualquer uma, gente, pode perguntar. Ô, professora, Ah, essa parte do Balsamiq que você falou que é até 3, eu não entendi direito. O que não, é é que até 3? não, não. No Balsamiq, vocês vão desenhar a telinha principal do ícone, com os ícones, não vão? Sim, Então, aí lá, vocês, por exemplo, dentre aqueles que vocês desenharem, todas as funcionalidades, sei lá, tem 12 funcionalidades, aí você escolhe de 1 a 3 daquelas que você desenhou para fazer essa parte final do fluxograma aqui, ó. entendi. Entendeu? É das funcionalidades. Por exemplo, você tem funcionalidade de gerenciar biblioteca, gerenciar atlética, gerenciar o clínica escola, gerenciar vamos ver, os ingressos, né, que é a questão do vestibular, os idiomas, aí você tem várias lá. Aí você vai escolher 3 dessa para fazer a parte final, que daí vai ser, ó, o que ele vai gerenciar aqui? Porque aqui a gente colocou, ó, se ele for gerenciar, o que ele vai gerenciar? Ah, vai ser a biblioteca, então ele vai para cá. Então tem que fazer uma decisão. Ah, vai ser a clínica escola, então ele vai para cá. Ah, mas e esse aqui? Qual que ele vai editar? Entendeu? É essa parte que eu tô falando que vocês vão escolher e vão fazer a final aqui. O começo, vocês podem fazer igual esse daqui, não tem problema. Daí, na hora de finalizar, vocês vão acrescentar mais decisão, mais processo, mais display para essas alternativas de quando visualizar e de quando for gerenciar. Lembrando que quando for gerenciar, vocês têm que colocar aquela parte de inserir os dados, ó. Por exemplo, aqui, ó, por exemplo, aqui para vocês darem continuidade, quando ele for gerenciar, ele vai ter aquela parte de inserir os dados. Para esse, ele só vai visualizar. Então, para ele, só vai ter o display. Para esse, não. Para esse, vai ter aquela parte que é a parte essa aqui, ó, das entradas. Então, ó, por exemplo, quando ele decidir, na verdade, tem mais coisa aqui. Por exemplo, tem mostrar os ícones. Aí eu vou ter uma decisão. Cadê? Biblioteca. Ou, assim, isso aqui é uma visão que eu tô tendo, mas vocês poderiam colocar a decisão logo aqui, ó. Se vai visualizar ou se vai ser já alterar a biblioteca. Então, eu vou colocar nesse sentido, mas vocês podem usar outra lógica, tá? Não precisa usar a minha lógica. Aí, se for a biblioteca, então ele vem para cá. Se não for a biblioteca, ele vai vir para outra opção. Vou pôr essa outra opção aqui, por exemplo. Aí, aqui, ó, informar os dados. Aí, os dados têm que ser aqueles lá. Para cada um, vocês têm que fazer... Vocês não podem generalizar. Então, teria que ser assim, ó. Informar o nome do serviço. Que aqui eu vou estar fazendo o quê? O cadastro. Então, ele quer gerenciar a biblioteca. Aí, depois, eu teria uma outra aqui. Informar a descrição. Aí, teria o outro. Informar horário de funcionamento. Aí, vocês vão, ó, vir para esse.
Aí esse outro aqui vai para o display, entendeu? Aí vocês vão dar continuidade nesse processo aqui. Então, é esse processo que eu estou falando que vocês vão escolher para fazer. Só que, por exemplo, essa decisão não precisa estar escrito biblioteca, né? Essa decisão pode estar escrito gerenciar. Aí, escolher o display, qual que ele vai gerenciar? Daí, vou falar com a biblioteca.